Olá, caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente famoso dentro do estudo da história, que é a Revolução Francesa. A gente vai entender um pouquinho o contexto anterior à Revolução, as fases da Revolução e discutir o essencial, que é a construção da cidadania dentro da Revolução Francesa. Então, vamos à aula? Inicialmente, eu quero mostrar para você o pano de fundo que vivia a França momentos antes da Revolução Francesa. E aí a gente vai observar que a sociedade dentro da França era uma sociedade estamental, ou seja, dividida em estados, onde você tem o primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, que fazia parte ali os trabalhadores gerais, seja eles urbanos ou camponeses, e também a burguesia que estava em franca ascensão dentro da França. E era também uma ideia de sociedade extremamente desigual, principalmente quanto à arrecadação de impostos, onde basicamente quem pagava e sustentava toda a França era a burguesia e os camponeses e trabalhadores. O clero e a nobreza não pagavam nenhum tipo de imposto. E eu quero te chamar também que Paris era a capital mais populosa de toda a Europa. Tinha uma população ali em torno de 700 mil pessoas, o que era algo extremamente grandioso no momento ali do final do século XVIII. E era uma população que vivia da pior forma possível. População essa extremamente pobre, vivendo muitas das vezes abaixo ali da linha da miséria, com muita fome, e essa desigualdade só acentuava o clima pesado e, digamos assim, revoltoso da própria população que vivia em Paris. E para piorar a situação, havia um rei, Luís XVI, uma pessoa extremamente despreparada para gerir o Estado, lidar com toda essa crise social e também a crise econômica por que passava a França. Eu falei na última aula de alguns desses fatores, principalmente as desastrosas guerras contra a Inglaterra e também a guerra de independência dos Estados Unidos, que apesar de, teoricamente, a França sair vitorioso, materialmente ela não recebeu nenhum tipo de indenização, ou seja, tudo isso só agravou os problemas financeiros e econômicos da França. Veja bem, nesse clima aí pesado que vivia a França, mudanças eram necessárias, e essas mudanças vão começar com a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. E essas mudanças começam com o objetivo de que a nobreza e o clero pagassem os impostos e tentassem amenizar a crise. O problema é que eles não vão aceitar. E, para isso, o rei Luís XVI vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais, uma organização onde cada grupo social poderia ter os seus delegados. E nessa configuração a gente vai ter o grupo do primeiro estado, o clero, do segundo estado, a nobreza, e do terceiro estado. Juntava todo mundo ali. Basicamente você tem ali burgueses muito ricos, burgueses de classe média, população pobre. Para você ter uma noção, esse terceiro estado era em torno de 97% da população que habitava a França. Ou seja, era uma divisão extremamente desigual. E o objetivo dessa Assembleia era criar diversas leis, inclusive leis que obrigassem de nobres e do clero pagarem impostos. E é claro, a gente não pode ser ingênuo, como eram 3 estados gerais, obviamente a nobreza e o clero vão se juntar contrário às decisões da própria burguesia. E aí a gente vai observar que, como a Assembleia não vai surtir o efeito desejado, a população vai ficar extremamente revoltosa e essas revoltas vão sendo ampliadas cada vez mais nas chamadas jornadas populares, até chegar à queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789, feriado nacional na França e marco do início da Revolução Francesa. Foi instalado a Assembleia Constituinte. O objetivo, basicamente, era criar uma Constituição e fazer com que o rei Luís XVI assinasse essa Constituição. E esse é um fator significativo, porque até então o rei tinha poderes praticamente absolutos, poderia fazer o que quisesse. E agora o jogo teria mudado. E o rei deveria aceitar
basicamente as leis criadas por grupos de pessoas, entre eles não só os nobres, mas também a burguesia e parte da população. E é nesse ponto que a gente vai ter a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e vai pregar coisas bem importantes para o nosso entendimento, como a ideia de liberdade e igualdade para todos perante a lei. Mas aqui vai ficar um ponto que é fundamental da aula. A Revolução Francesa ela é uma revolução burguesa. Ela busca a defesa da burguesia perante aos abusos do clero e principalmente da nobreza. E quando se fala na Revolução Francesa de liberdade, a liberdade para você gerir o próprio Estado e governar, a liberdade para você comercializar, não é a liberdade, por exemplo, do fim da escravidão, coisa que não vai acontecer nas regiões coloniais da França. Quando se fala em igualdade, não se fala em igualdade entre as pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas. Fala-se em igualdade de direitos, principalmente entre burgueses e nobres, acabando assim com aquela ideia de que o nobre seria superior, sangue azul e por aí vai. E aí a gente deve observar que esse primeiro momento da Revolução Francesa, com uma monarquia constitucional, isso vai atender o interesse da grande burguesia. O problema é que o Luís XVI, com medo da instabilidade política, ele decide fugir da França e tentar buscar refúgio em outra região. E isso vai agravar ainda mais os problemas políticos dentro do país, que já vivia um clima revolucionário tenso e violento. E para aguçar ainda mais esse clima violento, vai ter a guerra que a França vai se envolver contra a Áustria e a Prússia. Essa era uma guerra que basicamente tinha a ver com a questão da legitimidade do rei. A Áustria e a Prússia queriam frear a Revolução Francesa com medo que essas ideias chegassem a esses países que tinham monarquias também com poder centralizado. E isso faz com que, materialmente, um grupo da baixa burguesia venha ganhar força e governar o Estado francês, iniciando a chamada Convenção Nacional. E o marco dessa Convenção Nacional vai ser a execução do rei em praça pública. E é nessa Convenção Nacional que a gente vai observar as três classes sociais que vão reposicionar o mapa político da França revolucionária. A gente vai ter os girondinos, alta burguesia, jacobinos, a baixa burguesia, e os cordieles, ou os sans-culottes, que seriam a população mais pobre de modo geral. E é aqui, dentro desse momento da Revolução Francesa, que eu quero chamar a atenção de algo que vai se estabelecer pelo mundo afora. Aqueles que eram favoráveis às ações do governo vão se sentar à direita da Convenção Nacional, e aqueles que eram contrários vão se sentar à esquerda da Convenção Nacional. E daí vai surgir os elementos de direita e esquerda dentro da política. Claro, esses são termos que vão ganhar muito mais força a partir do século XIX, mas é na Revolução Francesa que esses termos tão falados hoje em dia de direita e esquerda surgem para a história da humanidade. Sob o governo de Robespierre, em 1793, vai ser criado o Comitê de Salvação Pública para, basicamente, montar um exército e lutar contra mais uma coligação antifrancesa, ou seja, um grupo de países que vão se unir contrários aos ideais de revolução dentro da França e vão tentar acabar com a revolução através de uma invasão. E a importância do Robespierre não está só dentro dessa liderança política, mas também dentro de uma ideia de que um representante das classes mais baixas vai chegar ao poder e vai organizar o Estado para defender os interesses dessas classes mais baixas. Para que você tenha uma noção, Robespierre era chamado de o incorruptível. Porém, o poder seduz muitas das vezes as pessoas e Robespierre acaba perdendo um pouco os seus próprios limites. Vai criar um ambiente tão hostil no qual qualquer um que se posicionasse contrário às ideias de Robespierre poderia, e em muitos dos casos chegaria de fato a ser executado na guilhotina, que é outra marca aí da Revolução Francesa. Para que você tenha uma ideia, no período de 1793 a 1794 vai ser o governo do Robespierre chamado de terror. E por que isso? Porque cerca de 17 mil pessoas vão ser executadas na chamada Lâmina Nacional, dentre eles um grande e carismático líder político da Revolução chamado Danton.
E aí, com a execução de Danton e a radicalização da Revolução Francesa, aos poucos o governo de Robespierre acaba perdendo o poder e ao ponto de Robespierre ser deposto e guilhotinado. A França continua numa situação de caos político total, onde se organiza um novo modelo chamado de diretório, para que seja organizado uma nova constituição dentro da França, e nesse período de extrema turbulência do diretório, a gente vai ter uma sucessão de tentativas de golpes, seja ele por parte de grupos socialistas, seja ele por parte de grupos monarquistas, da alta burguesia, entre outras instabilidades que vão surgindo até o ponto do poder ser organizado por um militar chamado Napoleão Bonaparte. Mas o que fica da Revolução Francesa para que a gente coloque ela na prateleira dos eventos históricos mais importantes de toda a humanidade? Fica a ideia da construção do cidadão, da cidadania. Até então, as pessoas tinham um poder muito limitado e uma sociedade extremamente desigual na França e em grande parte da Europa. Mas a partir da Revolução, esses questionamentos que se iniciam lá no Iluminismo, coisa que eu já falei aqui para vocês, eles vão ganhar uma outra tonalidade e as pessoas passam a ser vistas pelo Estado de uma forma diferente. E aí a gente tem que a Revolução Francesa vai servir de uma ruptura à ideia de poder de origem divina. Não se tem mais a característica de você justificar o poder de alguém pela vontade de Deus, ou seja, não é porque Deus quis que o sujeito vai governar. É preciso ter uma razão, e essa razão é a organização da vontade de pelo menos a maioria. Começa a se configurar algumas perspectivas de ideia do que a gente tem hoje como democracia, que é um pouco diferente da ideia de democracia lá da Antiguidade Clássica, mas isso é uma outra história. Os súditos na França passam a ter direitos e deveres e passam a serem observados como cidadãos. E é com base nessa ideia de cidadania que quase um século e meio mais tarde, em 1948, a ONU vai criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui entra um ponto importante para a gente observar toda essa questão dos direitos humanos, principalmente no nosso tempo presente. Vemos muitas falas dizendo o seguinte: você está dando direito a bandidos e tudo mais, e a coisa não é bem assim. Isso é, na verdade, uma deturpação da ideia de direitos humanos. Ele vai pregar a percepção de que todas as pessoas, para que se mantenham iguais perante a lei, precisam ter resguardados direitos como a liberdade, a igualdade, moradia, saúde, educação. Esses são direitos que vão resguardar, fazendo com que, ainda que pessoas sejam muito pobres, elas tenham uma base de assistência por parte do Estado. E também, por outro lado, vai fazer com que haja uma diminuição da perseguição entre minorias, principalmente imigrantes, principalmente pessoas colocadas em situação de vulnerabilidade social, pessoas que sofrem preconceitos e por aí vai. Por isso é sempre bom questionar a quem interessa a diminuição desses direitos humanos. Agora acabou, obrigado por assistirem a minha aula. E eu queria falar para você que, se você gostou dessa aula, me ajuda, dê um like aqui nesse vídeo e se inscreva no meu canal. Isso é algo muito importante para a gente continuar crescendo dentro do YouTube e levando aulas de história para todos os nossos alunos. Muito obrigado, até a próxima e valeu!